Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo do Grande Conflito, capítulo 14, Progressos na Inglaterra. Enquanto Lutero abria ao povo da Alemanha a Bíblia, a palavra de Deus, que até então estivera fechada, Tyndale era impelido pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, para fazer a mesma coisa na Inglaterra. A Bíblia de Wycliffe fora traduzida do texto latino, que continha muitos erros. Nunca havia sido impressa a Bíblia de Wycliffe. E tão elevado era o custo dos manuscritos que, a não ser homens abastados e ricos, podiam comprar. Demais, tendo sido esta Bíblia proscrita pela Igreja de Roma, ela teve muito pouca divulgação na Inglaterra. Em 1516, um ano antes do aparecimento das 95 teses do Lutero, lá em Wittenberg, na Alemanha, Erasmo publicou a sua versão grega e latina do Novo Testamento. Nesta obra de Erasmo, muitos erros das versões anteriores foram corrigidos, dando-se mais clareza e sentido para os textos. Levou muitos dentre as classes cultas a um melhor conhecimento da verdade e deu um novo impulso à obra da reforma. Mas o povo comum ainda estava em grande parte privado da palavra de Deus. Tyndale deveria completar a obra iniciada por John Wycliffe, dando a Bíblia aos seus compatriotas ingleses. Como estudante diligente e ardoroso investigador, Tyndale recebeu o Evangelho do Testamento grego de Erasmo. Destemidamente pregou suas convicções, insistindo em que toda a doutrina fosse provada unicamente pelas Escrituras. À pretensão romanista de que a Igreja dera a Bíblia e de que novamente a poderia explicar, respondeu Tyndale: sabeis vós quem ensinou a águia a encontrar a presa para comer? Pois bem, esse mesmo Deus ensinou aos seus filhos famintos a encontrarem o Pai em sua palavra. Longe de nos haverdes dado as Escrituras, sois vós, Igreja de Roma, que tendes escondido a Bíblia de nós. Sois vós que queimais os que as ensinam, e se pudesseis, queimaríeis as Escrituras mesmas. A pregação de Tyndale despertou grande interesse e muitos aceitaram a verdade. Mas os padres estavam alertas, e mal ele deixava o campo de trabalho, os padres vinham e destruíam a obra que ele tinha feito. Tyndale perguntou: que se deve fazer? Enquanto semeio num lugar, o inimigo devasta o campo em outro lugar. Eu não posso estar em toda parte ao mesmo tempo. Se os cristãos possuíssem as sagradas escrituras em sua própria língua, e assim poderiam por si mesmos resistir a esses sofismas e enganos. Sem a Bíblia é impossível firmar o leigo na verdade. Novo propósito tomou conta do espírito e da mente de Tyndale. Ele disse: era na língua de Israel que cantavam os salmos no templo de Jeová, e não falará o evangelho a língua da Inglaterra entre nós? Deveria a igreja ter menos luz ao meio-dia do que à aurora? Os cristãos devem ler o Novo Testamento em sua língua materna. Não muito tempo depois, um ilustrado doutor católico, empenhado numa controvérsia com Tyndale, ele disse: seríamos melhores estando sem as leis de Deus do que sem as leis do Papa. Tyndale respondeu: desafio o Papa e todas as suas leis, e se Deus poupar a minha vida, dentro em pouco farei com que um rapaz que conduz o arado saiba mais das Escrituras do que os doutores de Roma. Tyndale foi expulso da sua casa pela perseguição e foi para Londres. E ali prosseguiu algum tempo em seus labores sem ser incomodado. Mas de novo a violência dos romanistas o obrigou a fugir. E ele foi para a Alemanha. Ali na Alemanha começou a imprimir o Novo Testamento em inglês. 2 vezes foi o trabalho dele interrompido, mas quando se lhe proibia imprimir numa cidade, ele ia para outra cidade. Finalmente, tomou o caminho para Worms, onde pouco antes Lutero havia defendido o evangelho perante a Dieta. Naquela antiga cidade existiam muitos amigos da Reforma, e ali Tyndale prosseguiu a sua obra sem maiores estorvos.
3.000 exemplares do Novo Testamento foram logo concluídos e seguiu-se outra edição no mesmo ano. Com grande ardor e perseverança, continuou seus labores, apesar de terem as autoridades inglesas guardado os portos com a mais estrita vigilância. A palavra de Deus foi de maneira secreta levada para Londres e ali circulou por todo o país. Os romanistas tentaram suprimir a palavra de Deus, mas foi em vão. O bispo de Durham comprou de uma só vez, de um vendedor de Bíblias, que era amigo de Tyndale. Ele comprou todo o estoque de Bíblias que o vendedor tinha, com o intuito de destruí-las, queimá-las. O objetivo do bispo era impedir o avanço da reforma. Mas, ao contrário disso, com o dinheiro que o bispo de Durham pagou pelas Bíblias, eles usaram este dinheiro para fazer uma edição melhor, mais aperfeiçoada da Bíblia. Aquele dinheiro foi usado para imprimir mais Bíblias ainda. Quando mais tarde Tyndale foi preso e foi-lhe perguntado quem é que tinha financiado, quem tinha ajudado financeiramente para que ele pudesse imprimir tantas Bíblias, ele disse: eu vou responder, eu vou dar o nome dele, é o bispo de Durham. Ele ajudou mais do que qualquer outra pessoa, financiando as novas edições e publicações da Bíblia através daquele dinheiro que ele comprou todo o estoque de Bíblias. Ele pagou um elevado preço por aquelas Bíblias e esse dinheiro ajudou-nos a imprimir mais Bíblias. Tyndale foi traído e entregue aos seus inimigos, permanecendo por muitos meses na prisão. Finalmente, deu testemunho da fé e morreu como mártir. Mas as armas que Tyndale preparou, ou seja, a Bíblia que ele colocou na língua do povo, ajudou a muitos soldados da Reforma a fazerem o trabalho por séculos até os nossos dias. Tyndale foi morto em 1536, com apenas 42 anos de idade. Como Jesus é o grande vencedor, a obra da Reforma não parou. Latimer sustentava do púlpito que a Bíblia deveria ser lida na língua do povo. O autor das Escrituras Sagradas, disse Latimer, é o próprio Deus, e esta Escritura participa do poder e da eternidade do seu autor. Não há rei, não existe imperador, nem magistrado ou governador que não tenha o dever de obedecer à sua santa palavra. Barnes e Fritz, fiéis amigos de Tyndale, levantaram-se em defesa da verdade. Seguiram-se depois deles os Ridleys e Cranmer. Estes dirigentes da Reforma eram homens de saber. Sua oposição ao papado resultou dos conhecimentos que eles tiveram dos erros da Igreja de Roma. Familiarizados com os mistérios da Babilônia papal, maior poder imprimiram aos seus testemunhos contra a Igreja de Roma. Farei agora uma estranha pergunta, disse Latimer. Quem é o mais diligente bispo em toda a Inglaterra? Vejo-vos a ouvir e escutar que eu o nomeie. Pois bem, eu vou-lo direi, é o diabo. Ele nunca abandona sua diocese. Procurai o diabo quando quiserdes. Sempre está em casa, está sempre junto ao arado. Nunca o achareis ocioso, garanto-vos. Onde reside o diabo, fora com os livros e venham as velas. Fora com as Bíblias e venham os rosários. Fora com a luz do Evangelho e venha a luz das velas. Sim, ao meio-dia. Abaixo a cruz de Cristo, viva o purgatório, limpa bolsas. Fora com o vestir dos nus, dos pobres, dos inválidos, e viva o cobrir de imagens e festivos ornamentos, o pau e a pedra. Venham as tradições dos homens e abaixo com as tradições de Deus e sua santíssima palavra. Quem dera os nossos prelados fossem tão diligentes em semear a boa doutrina como Satanás é diligente em semear o joio. O grande princípio mantido por aqueles reformadores, princípio que foi sustentado pelos valdenses, princípio que foi sustentado por João Wycliffe, João Hus, Lutero, Zwinglio e por todos os que se uniram a eles, foi a autoridade infalível das Escrituras Sagradas como única regra de fé e prática. Negavam o direito dos papas, negavam o direito dos concílios, padres e reis de dirigirem a consciência em matéria de religião. A Bíblia era sua única autoridade e por seus ensinos provavam todas as doutrinas e reivindicações. A fé em Deus
e em sua palavra sustentava aqueles homens santos ao renderem eles a vida num instrumento de tortura. Consola-te, exclamou Latimer a seu companheiro de martírio, consola-te. Quando as chamas estavam a ponto de fazer silenciar-lhes a voz, ele disse: acenderemos neste dia, na Inglaterra, uma luz que, pela graça de Deus, espero jamais se apagará. Na Escócia, a semente da verdade espalhada por Columba e seus cooperadores nunca foi totalmente destruída. Durante séculos, depois de as igrejas da Inglaterra se submeterem à igreja de Roma, as igrejas da Escócia mantiveram sua liberdade. No século XII, entretanto, o papado se estabeleceu na Escócia e em nenhum país exerceu mais absoluto domínio. Em parte alguma eram mais profundas as trevas do que na Escócia. Todavia, ali chegaram raios de luz a penetrarem as trevas, apresentando a promessa do dia vindouro. Os Lollardos, seguidores de João Wycliffe, vindos da Inglaterra, com a Bíblia e os ensinos de Wycliffe, muito fizeram para preservar o conhecimento do Evangelho e cada século teve suas testemunhas e seus mártires. Com a inauguração da Grande Reforma, vieram os escritos de Lutero e então o Novo Testamento inglês de Tyndale. Sem serem notados pela hierarquia romana, esses mensageiros atravessaram silenciosamente as montanhas e vales, reacendendo o facho da verdade, desfazendo a obra que Roma fizera durante 4 séculos de opressão. O sangue dos mártires deu um novo ímpeto ao movimento da reforma. Os chefes romanistas, apercebendo-se subitamente do perigo que ameaçava sua causa, levaram à fogueira alguns dos mais nobres e honrados filhos da Escócia. Não fizeram senão erigir um púlpito. O púlpito dos fiéis mártires era a própria fogueira. Dali eles cantavam, dali eles pregavam. O testemunho daqueles mártires fez com que a alma do povo vibrasse no propósito firme de se libertar das algemas de Roma. Hamilton e Wishart, príncipes no caráter, bem como príncipes de nascimento, com grande número de discípulos mais humildes, renderam a vida na fogueira. Mas, junto à fogueira de Wishart, quando ele morria como mártir, estava ali alguém muito promissor. O nome dele, John Knox. John Knox desviou-se das tradições e misticismo da igreja para se alimentar das verdades da palavra de Deus. E os ensinos de Wishart haviam confirmado sua resolução de abandonar a comunhão de Roma e ligar-se aos reformadores perseguidos. Havendo seus companheiros insistido com ele para assumir o cargo de pregador, ele, trêmulo, recuou dessa responsabilidade, mas somente depois de dias de reclusão e doloroso conflito consigo mesmo, ele aceitou ser um pregador do Evangelho. Este fiel e verdadeiro reformador não temia a face do homem. Os fogos do martírio, luzindo em redor dele, apenas serviam para despertar seu zelo a maior intensidade. Com o machado do carrasco pendendo ameaçadoramente sobre a sua cabeça, ele se manteve em seu terreno, desfechando vigorosos golpes à direita e à esquerda para demolir a idolatria romana. Quando posto face a face com a rainha da Escócia, em cuja presença o zelo de muitos dirigentes do protestantismo se havia abatido, John Knox deu testemunho inquebrantável da verdade. Não seria ganho por meio de carinhos, não se subjugaria diante de ameaças. A rainha da Inglaterra acusou-o de heresia. Ele havia ensinado o povo a receber uma religião proibida pelo Estado, declarou ela, e transgredira assim o mandamento de Deus que ordena aos súditos obedecerem aos seus príncipes. John Knox respondeu à rainha da Escócia dizendo: como a religião verdadeira não deriva dos príncipes mundanos, mas sim do eterno Deus unicamente, não são assim os súditos obrigados a moldar sua religião segundo o sabor dos príncipes, pois muitas vezes acontece que os príncipes são os mais ignorantes de todos no tocante à verdadeira religião de Deus.
Se toda a semente de Abraão houvesse sido da religião de Faraó, de quem foram súditos durante muito tempo, pergunto-vos, senhora, que religião teria havido no mundo? Ou se todos os homens nos dias dos apóstolos houvessem sido da religião dos imperadores romanos, que religião teria havido sobre a face da terra? E assim, senhora, podeis compreender que os súditos não são obrigados a ter a religião dos seus príncipes, conquanto se lhes recomende prestar-lhes obediência. Disse Maria, a rainha da Escócia, interpretais as escrituras de uma maneira, e eles, os ensinadores católicos romanos, interpretam-nas de outra maneira. Em quem deverei crer? Quem será o juiz? Então respondeu João Knox, crereis em Deus, que claramente fala em sua palavra. Estas foram as verdades que o destemido reformador, com perigo de vida, disse aos ouvidos da rainha. Com a mesma denodada coragem, manteve seu propósito, orando e ferindo as batalhas do Senhor, até que a Escócia ficou finalmente livre das garras do papado. Na Inglaterra, o estabelecimento do protestantismo como religião nacional diminuiu a perseguição, mas não a deteve completamente. Enquanto muitas das doutrinas de Roma foram renunciadas, outras doutrinas de Roma permaneceram na religião da Inglaterra. Foi rejeitada a supremacia do Papa, mas em seu lugar, o monarca, o rei, foi entronizado como cabeça da igreja. No culto da igreja, ainda havia largo desvio da pureza e simplicidade do evangelho. O direito de cada homem adorar a Deus segundo os ditames da sua própria consciência ainda não tinha sido reconhecido na Inglaterra. Exigia-se de todos aceitarem as doutrinas e observar as formas de cultos prescritas pela igreja estabelecida, a Igreja Nacional, a Igreja Anglicana. Os dissidentes eram perseguidos, em maior ou menor grau, durante centenas de anos. No século XVII, milhares de pastores foram destituídos dos seus cargos. Na profundidade agasalhadora da floresta, templo construído pelo próprio Deus, aqueles dispersos e perseguidos filhos do Senhor se congregavam para derramar a alma em oração e louvor. Mas a despeito de toda a precaução, muitos sofreram pela fé. As cadeias ficaram repletas, as famílias eram divididas, muitos eram banidos para países estrangeiros. Muitos foram impelidos a fugirem para a América do Norte, através do oceano, e ali, na América do Norte, lançaram os fundamentos da liberdade civil e religiosa, que tem sido o baluarte e a glória desse país. Novamente, como foi nos dias apostólicos, a perseguição redundou em favor do evangelho. Em nauseabundo calabouço, repleto de devassos e traidores, lançaram ali João Bunyan, o grande pregador João Bunyan. Ali ele respirava a própria atmosfera do céu. Ali ele escreveu a maravilhosa alegoria da viagem do peregrino da terra para o céu. Ele escreveu o livro O Peregrino, e graça abundante ao principal dos pecadores. A voz de João Bunyan, lá daquela prisão em Bedford, tem sido ouvida ao longo dos séculos. Aqueles escritos de Bunyan têm guiado muitos à senda da vida eterna. Baxter, Flavel, Aline e outros homens de talento, cultura e profunda experiência cristã ergueram-se em valorosa defesa da fé reformada que uma vez foi entregue aos santos. Flavel escreveu A Fonte da Vida e o Método da Graça. Esse seu livro ensinou milhares a confiar em Cristo como o único Salvador. Baxter, outro escritor, que escreveu O Pastor Reformado, e esta obra demonstrou-se uma bênção para muitos que desejam uma revivificação da obra de Deus. E o eterno repouso dos santos efetuou seu trabalho, levando almas ao repouso que resta ainda para o povo de Deus. Um século mais tarde, em tempo de grandes trevas espirituais, surgiu Whitefield e os irmãos Wesley. Apareceram como portadores da luz de Deus. Nesse tempo, o povo da Inglaterra havia caído num tal declínio religioso que dificilmente se poderia diferenciar do paganismo. A grande doutrina da justificação pela fé, tão claramente pregada e ensinada por Lutero,
fora quase de todo perdida de vista, e o princípio romanista de confiar nas boas obras para a salvação tomara o seu lugar. Whitefield e os irmãos Wesley, que eram membros da igreja do Estado, a igreja anglicana, buscavam sinceramente o favor de Deus, e eles tinham sido ensinados que o favor de Deus só pode ser conseguido através de vida virtuosa e observância das ordenanças da religião. Quando Carlos Wesley, irmão de John Wesley, caiu doente certa vez e previu-se a aproximação da sua morte, ele foi interrogado por um amigo que perguntou em que ele depositava sua confiança da esperança da vida eterna. E Carlos Wesley respondeu: eu tenho empregado meus melhores esforços para servir a Deus. Como o amigo demonstrou que ficou insatisfeito com a resposta, Carlos Wesley completou: pois que não são os meus esforços razão suficiente para a esperança da vida eterna? Despojar-me-ia dos meus esforços? Nada mais tenho em que confiar. Pela resposta de Carlos Wesley, ficou claro de que ele confiava unicamente na salvação pelas obras. Tais eram as densas trevas que haviam baixado sobre a igreja na Inglaterra. Despojaram Cristo da sua glória, desviaram a mente dos homens da sua única esperança de salvação, o sangue do Redentor crucificado. Depois da Reforma, o protestantismo na Boêmia foi calcado a pés pelos exércitos de Roma. Todos os que se recusavam a renunciar à verdade da Reforma foram obrigados a fugir. Alguns destes fugiram para a Saxônia, para a Alemanha, e ali mantiveram sua antiga fé. Foi desses cristãos que fugiram da Boêmia para a Saxônia, foi desses cristãos que a luz chegou a Wesley e seus companheiros. João e Carlos Wesley, depois que eles foram ordenados para o santo ministério, eles foram enviados como missionários para a América do Norte. A bordo do navio havia um grupo de irmãos morávios. Violentas tempestades atacaram o navio e João Wesley, posto face a face com a morte, sentiu que não tinha certeza da paz com Deus. Mas os alemães, os irmãos morávios, manifestavam uma calma e confiança que lhe eram estranhas. Muito tempo antes do dia daquela tempestade, João Wesley vinha observando a atitude e o comportamento e a conduta daqueles irmãos morávios no navio. Quando eles eram empurrados, batidos ou derrubados, eles se erguiam de novo e seguiam em frente, mas nenhuma queixa lhes escapava dos lábios. Houve então uma oportunidade para provar o cristianismo daqueles irmãos morávios. Eles estavam reunidos num grupo cantando hinos de louvor a Deus, quando o mar se enfureceu, reduzindo a pedaços a vela principal do navio. As águas do mar enfurecido começaram a entrar e escorrer pelo convés do navio. Terrível alarido surgiu entre os ingleses. Os alemães, no entanto, calmamente continuaram cantando. Perguntei para um deles, disse João Wesley, não ficastes com medo? E ele respondeu, graças a Deus, não. Perguntei então, e as suas mulheres e as suas crianças não têm medo de morrer? E aquele cristão morável respondeu, não, nossas mulheres e nossas crianças não têm medo de morrer. Quando eles chegaram em Savannah, Wesley demorou-se por um pouco de tempo com os irmãos morávios, ficando profundamente impressionado com a conduta cristã deles. Descrevendo um dos seus serviços religiosos, que oferecia grande contraste com o culto formal da Igreja da Inglaterra, Wesley disse, a grande simplicidade, assim como a solenidade que em tudo se notava, quase me fizeram esquecer os 17 séculos decorridos e imaginar-me, eu, numa daquelas assembleias onde não havia formas e nem pompas, mas em que o apóstolo Paulo, o fabricante de tendas, o então apóstolo Pedro, o pescador da Galileia, presidiam e contudo havia demonstração do Espírito Santo e de poder. Ao voltar para a Inglaterra, João Wesley, sob a instrução de um pregador morável, chegou ao entendimento da fé cristã, justificação pela fé. João Wesley ficou convencido de que deveria renunciar às suas próprias obras como méritos para a salvação e que deveria confiar unicamente no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Em uma reunião da Sociedade Morávia de Londres, foi lida uma declaração de Lutero, descrevendo a mudança que o Espírito de Deus opera no coração do crente. Ao ouvi-la, acendeu-se a fé na alma de John Wesley. Ele escreveu depois falando: senti o meu coração aquecido de uma maneira estranha. Senti que confiava em Cristo, Cristo somente, para a salvação. E foi-me concedida a certeza de que Ele tirara os meus pecados, sim, os meus pecados, e me salvara da lei do pecado e da morte. Durante longos e sombrios anos de esforços exaustivos, anos de rigorosa renúncia, exprobrações e humilhações, John Wesley havia se conservado firme em seu único propósito de procurar a Deus. Mas não encontrou paz para sua alma. Mas agora, finalmente, aquela graça que ele tanto buscara, através de orações, jejuns, obras de caridade, abnegação, ele descobriu que era um dom, era um presente, sem dinheiro e sem preço. Uma vez estabelecido na fé cristã, ardia-lhe agora na alma o desejo de espalhar por toda parte o conhecimento do glorioso evangelho da livre graça de Deus. John Wesley escreveu: considero o mundo todo minha paróquia. Em qualquer parte em que eu me encontre, julgo próprio, justo e de meu dever indeclinável declarar a todos os que desejam ouvir as alegres novas da salvação. John Wesley continuou com a sua vida austera e abnegada, agora não como base da salvação, mas como resultado da salvação. Não como raiz, mas como fruto da santidade. A graça de Deus em Cristo Jesus é o fundamento da esperança do cristão, e essa graça se manifestará em obediência. A vida de Wesley foi dedicada à pregação das grandes verdades que recebera: justificação pela fé no sangue expiatório de Cristo e no poder renovador do Espírito Santo a operar no coração, produzindo frutos em uma vida de conformidade com o exemplo de Jesus. John Wesley, bem como os outros que o seguiam, eram desdenhosamente chamados de metodistas por seus descrentes colegas de estudos, nome que atualmente é considerado honroso por uma das maiores denominações na Inglaterra e na América do Norte e no mundo. Como membros da Igreja Anglicana, o Espírito Santo impeliu John Wesley a pregar Cristo e este crucificado. Inicialmente, John Wesley não tinha nenhuma intenção de formar uma nova denominação, mas ele organizou os conversos no que se chama de União Metodista. Misteriosa e probante foi a oposição que esses pregadores encontraram por parte da Igreja Anglicana. A reforma se iniciou dentro da própria Igreja Anglicana. Alguns do clero despertaram da sua sonolência moral, tornaram-se zelosos pregadores em suas próprias paróquias. Igrejas que se haviam petrificado pelo formalismo acordaram para a vida cristã. No tempo de Wesley, bem como em todos os tempos da história da Igreja, homens de diferentes dons efetuaram a obra de Deus a eles designada. Não se harmonizavam em todos os pontos de doutrina, mas as divergências não impediram que eles fizessem o trabalho de Deus. As divergências entre Whitefield e os irmãos Wesley ameaçaram certa vez estabelecer uma separação, mas, como ambos eram humildes discípulos de Cristo, eles reconciliaram-se, perdoaram em caridade mútua. Não tinham tempo para discutir, eles tinham que salvar almas. Reiteradas vezes, John Wesley escapou da morte por um milagre da misericórdia de Deus. Quando a fúria da população foi excitada contra ele e parecia não haver meio de escape, um anjo em forma humana vinha ao seu lado e a plebe recuava, e o servo de Cristo, Wesley, ele saía em segurança do lugar de perigo. Do seu livramento da populaça enraivecida, em uma dessas ocasiões, disse Wesley: muitos se esforçaram por me atirar ao chão, enquanto por um caminho escorregadio descíamos uma colina para ir à cidade, imaginando que se eu caísse no chão, dificilmente iria conseguir me levantar. Mas não tropecei e nem sequer escorreguei, até que fiquei inteiramente fora do alcance da população enraivecida. Porém, um homem robusto
precisamente por trás de mim, vibrou contra mim várias vezes uma grossa vara de carvalho tentando acertar a minha cabeça, e quase acertou. Mas todas as vezes as pancadas se desviavam para um lado, não sei como, pois não podia mover-me nem para a direita e nem para a esquerda. Outro homem veio correndo atrás da multidão e, levantando o braço para bater-me, subitamente deixou cair o seu braço e apenas tocou de leve a minha cabeça, dizendo: que cabelo macio ele tem. John Wesley continua dizendo: há 2 anos, um pedaço de tijolo roçou os meus ombros. Faz 1 ano que uma pedra me feriu entre os olhos. No mês passado, recebi uma pancada e nesta noite 2 pancadas. Uma antes que chegássemos à cidade e outra depois que saímos da cidade. Mas ambas não foram nada, pois, conquanto um dos homens me batesse no peito com toda a força e outro bateu na minha boca com força tal que o sangue jorrou imediatamente, não senti qualquer dor. Os metodistas daqueles primitivos dias, tanto o povo comum como os pregadores, suportavam ridículo e perseguição, não só dos membros da igreja anglicana, mas também dos declaradamente irreligiosos. Eram citados perante os tribunais de justiça. Frequentemente sofriam violência por parte dos perseguidores. Multidões de populares iam de casa em casa destruindo os móveis e os bens dos metodistas. Em alguns lugares colocavam cartazes convocando o povo que quisesse invadir as casas dos metodistas para roubarem, para quebrarem as janelas, saquearem as casas. Promovia-se por toda a Inglaterra perseguição sistemática contra este grupo dos metodistas, cuja única falta era de procurar desviar os pés dos pecadores do caminho da destruição para a senda da salvação e da vida eterna. O declínio espiritual que ocorreu na Inglaterra, precisamente antes do tempo de John Wesley, foi em grande parte o resultado do ensino contra a lei de Deus. Muitos afirmavam que Cristo veio para abolir a lei de Deus, os 10 mandamentos. Porém, John Wesley perseverantemente se opôs a estes erros dos ensinadores que pregavam a abolição da lei de Deus, demonstrando que esta doutrina não era das Escrituras Sagradas. Dizia John Wesley: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Tito 2:11 e 1 Timóteo 2, versos 3 a 6. Em resposta a essas alegações e pregações que diziam que Cristo veio para abolir a lei, o decálogo, John Wesley disse: a lei moral, contida nos 10 mandamentos e encarecida pelos profetas, Cristo não abrogou. Não era desígnio da vinda de Jesus Cristo revogar qualquer parte da lei. Ela é uma lei que jamais poderá ser destruída, permanece firme como a fiel testemunha do céu. Existiu desde o princípio do mundo, sendo escrita não em tábuas de pedra, mas no coração de todos os filhos dos homens, quando saíram das mãos do Criador. Todos os requisitos desta lei, os 10 mandamentos, devem continuar vigorando para toda a humanidade, dizia Wesley, em todos os tempos, não dependendo isto do tempo ou do lugar, nem de qualquer outra circunstância. Wesley defendeu a harmonia perfeita entre a lei e o Evangelho. Ele disse: há, portanto, a mais íntima ligação que se pode conceber entre a lei e o Evangelho. Por um lado, a lei continuamente nos abre o caminho para o Evangelho e nolo aponta. Por outro, o Evangelho nos conduz ao cumprimento mais exato da lei. A lei, por exemplo, exige de nós amar a Deus e ao próximo, sermos mansos, humildes e santos. Sentimos não ser capazes destas coisas? Sim, isto para o homem é impossível. Mas vemos uma promessa de que Deus nos concederá esse amor e nos fará humildes, nos fará mansos e santos. Lançamos mão deste Evangelho, dessas alegres novas, é-nos feito segundo a nossa fé, e a justiça da lei se cumpre em nós
pela fé em Cristo Jesus. Entre os mais acérrimos inimigos do Evangelho de Cristo, disse Wesley, estão aqueles que, aberta e explicitamente, julgam a lei, falam mal da lei, ensinam aos homens a destruir, anular, afrouxar, desfazer a obrigação da observância da lei. Não apenas um dos menores ou dos maiores mandamentos, mas todos eles, de uma vez. A mais surpreendente de todas as circunstâncias que acompanham este grande engano é que os que a ele se entregam creem que realmente honram a Cristo subvertendo a sua lei e que estão a engrandecer-lhe o caráter quando se encontram a destruir sua doutrina. Sim, honram-no, exatamente como fez Judas quando disse: eu te saúdo, mestre, e o beijou. E ele, Jesus, pôde de maneira igualmente justa dizer a cada um deles: traís o Filho do Homem com um beijo? Não é outra coisa senão traí-lo com um beijo, falar do seu sangue e arrancar-lhe a coroa, considerando levianamente qualquer parte da sua lei, sob o pretexto de fazer avançar o seu evangelho. Wesley disse: o apóstolo Paulo declara que pela lei vem o conhecimento do pecado. E antes que o homem esteja convicto do pecado, não sentirá verdadeiramente a necessidade do sangue expiatório de Cristo. Desta forma, queridos, enquanto Wesley estava pregando o evangelho da graça de Deus, à semelhança de Jesus, ele também procurava engrandecer a lei de Jesus Cristo e torná-la gloriosa. Fielmente cumpriu a obra que Deus lhe confiara, e gloriosos foram os resultados que lhe foi permitido contemplar. No final da sua longa vida de mais de 80 anos, havendo sido mais de meio século empregado no santo ministério itinerante, seus adeptos declarados eram em número de mais de 500 mil de almas. Mas a multidão que, mediante os labores do ministério de Wesley, foi erguida da ruína e degradação do pecado para uma vida mais elevada e pura, e o número dos que pelo seu ensino alcançaram uma experiência mais profunda e mais rica com Jesus, nunca se conhecerão antes que a família toda dos resgatados seja reunida no reino de Deus. Queridos, a vida de Wesley apresenta a todo cristão uma vida de inapreciável valor. Oxalá a fé e a humildade de Wesley, este incansável zelo dele, o espírito abnegado e a devoção deste servo de Cristo se reflita nas igrejas hoje. Queridos, que este espírito deste incansável batalhador da fé se reflita também em você e em mim, para a glória de Deus. Amém.